Olá, eu sou Melina Morales e vamos falar agora um pouco de avaliação ultrassonográfica em tumores intraoculares. O melanoma de coroide eu coloquei no vídeo à parte, vamos falar dos outros tumores mais frequentes. O ultrassom ocular é o exame complementar mais importante para a oncologia. É o exame que nos ajuda a fechar o diagnóstico, a planejar tratamento, enfim, dentre outras utilidades. Mas para o tumor ser avaliado pela ultrassonografia, ele precisa ter um pouco de sobrelevação em relação ao plano da parede. Normalmente, tumores planos não conseguem ser detectados à ultrassonografia. Teoricamente, eles teriam que ter acima de 0,75 milímetro, mas a depender do ponto da parede, a própria parede já é mais espessa do que isso, o tumor tem que ser ainda mais espesso do que a parede. A primeira coisa que temos que avaliar na ultrassonografia é se aquela lesão é sólida ou não. E para isso nós usamos o exame dinâmico. Pedimos para o paciente olhar para um lado, olhar para o outro e ficamos olhando para o tumor. Se a lesão ela oscila, se ela mexe, provavelmente é uma coleção hemorrágica, por exemplo, não é uma massa sólida. Mas se ela permanece estática, aí sim leva a crer que seja um tumor intraocular. O primeiro tumor que vamos falar são as metástases de coroide. Geralmente são lesões que podem ser uni ou bilaterais, focais, multifocais. Quando elas são amelanóticas e solitárias, elas podem simular melanoma. E aí a ultrassonografia nos ajuda bastante, porque as características internas dos dois tumores, do melanoma e da metástase, são diferentes. A metástase, ela costuma ter uma estrutura interna irregular e talvez essa seja a característica mais importante para diferenciar de um melanoma, cuja estrutura interna costuma ser regular. A metástase também comumente vem associada a um descolamento seroso de retina que é desproporcional ao tamanho da lesão, ou seja, uma lesão pequena com descolamento de retina enorme. Já no melanoma de coroide, o descolamento de retina costuma ser perilesional à medida que o tumor vai crescendo, nas bases do tumor apenas. Essa estrutura interna irregular da metástase se deve à arquitetura histológica variada do tumor. Vascularização interna que é presente no melanoma não costuma ser evidenciável na metástase, ou se for, é bem leve. Nessa foto, então, o que temos é uma lesão amelanótica em polo posterior, é uma metástase de um tumor pulmonar, e ao fazer a ultrassonografia, vemos que a lesão é cupuliforme, assim como o melanoma pode ser, mas a estrutura interna é irregular. Você observa alguns pontos de hiperrefletividade interna. No outro olho dessa paciente, que tinha hemorragia vítrea, o ultrassom foi capaz de detectar que também havia uma lesão em polo posterior, em topografia de mácula, e vocês podem ver também a estrutura irregular interna da lesão, vários pontos de hiperrefletividade. Aqui temos outro caso de um paciente com tumor metastático para coroide, de um tumor neuroendócrino pulmonar, são múltiplas lesões amelanóticas em fundo de olho, e a ultrassonografia nos permite estudar lesão por lesão, e a característica em comum que observamos mais uma vez é a estrutura interna irregular. Algumas vezes a superfície pode ser irregular, mas outras vezes ela é cupuliforme, assim como a do melanoma, o que dificulta o diagnóstico. Aqui é um outro caso também de um tumor metastático, mas de câncer de mama. Observem que tem um descolamento de retina total e nesse caso não se sabia se havia lesão ou não. A ultrassonografia foi que detectou que havia uma massa subretiniana, ou seja, uma massa coroidea. Observem a refletividade interna média alta. Foi feita então a hipótese diagnóstica de metástase, a paciente foi rastreada e aí acabou diagnosticando o câncer de mama que ela não sabia. Outra indicação de ultrassonografia ocular é o hemangioma de coroide. É uma lesão que costuma ser cupuliforme, a cor alaranjada, é até difícil por vezes delimitar no fundo de olho onde está a lesão devido à sua coloração semelhante à parede normal. Ela costuma comprometer o polo posterior em topografia peripapilar. A refletividade interna é média alta, diferente do melanoma de coroide, que costuma ser média baixa. A estrutura interna do hemangioma de coroide também é regular. Não se observa vascularização interna, apesar de ser um tumor vascular. O descolamento de seroso pode acontecer, mas muitas vezes não é pronunciado, e sim apenas nas margens da lesão. Lembrar que na síndrome de Sturge-Weber pode se encontrar o hemangioma difuso de coroide, que aí não forma
a cúpula, e sim é um espessamento difuso de parede, mas a estrutura interna também é regular e a refletividade interna é média-alta. Então aqui temos um fundo de olho de um hemangioma de coroide. Observem que a coloração é bem semelhante à parede normal, a localização é em arcada temporal superior, englobando também a fóvea, e a ultrassonografia observamos então que é uma massa cupuliforme, estrutura interna regular e a refletividade interna, como vocês podem ver ali onde passa o vetor, é homogênea, média a alta, diferente do melanoma que costuma ser média a baixa. O osteoma de coroide é uma lesão que costuma se apresentar na oftalmoscopia como uma mancha branco-amarelada, vermelho-alaranjada. Acontece principalmente em mulher, jovem, a topografia é peripapilar, polo posterior, unilateral, e ele é pouco elevado. Na ultrassonografia, a imagem é bastante característica, porque é uma lesão que tem uma refletividade muito alta e causa um sombreamento posterior bem importante. Então, o que você vai observar é uma placa hiperrefletiva ao longo da parede, na posição do tumor, e um sombreamento posterior bem importante. Se você baixa bastante o ganho, de modo a assumir praticamente o resto da parede, você observa que a placa hiperrefletiva ainda continua lá com o sombreamento posterior. Em alguns casos, a lesão pode ser discretamente elevada e superfície irregular, mas aquela característica da placa hiperrefletiva permanece bem evidente. O melanocitoma é um tumor pigmentado, benigno, que acontece tipicamente na cabeça do disco óptico, e geralmente a ultrassonografia ela é solicitada para diferenciar entre o melanocitoma e o melanoma. Essa diferenciação é até fácil porque, como vocês podem ver na imagem, a refletividade interna do melanocitoma ela é alta, ao contrário do melanoma, que é uma refletividade interna média a baixa. Importante também realizar medidas, muitas vezes, para permitir o acompanhamento dessa lesão. O tumor vasoproliferativo é um tumor vascular que acontece tipicamente na periferia, principalmente inferior. Seu formato pode ser cupuliforme, irregular e algumas vezes até triangular. Sua estrutura interna costuma ser irregular e ele não tem vascularização interna, apesar de ser um tumor vascular. Nessa foto vocês podem ver então um tumor rosado na periferia, bem característico de tumor vasoproliferativo. Ele causa bastante exudação, então é comum ver descolamento de retina, áreas de fibrose, espessamento de parede e, portanto, também alterações no vítreo também são observadas nesse tipo de tumor. Aí vocês observam melhor a lesão, a característica da lesão na periferia. E na ultrassonografia você começa vendo espessamento de parede, muitas vezes até na mácula. Apesar de longe da lesão que está na periferia, se a exudação for intensa, a mácula pode edemaciar. À medida que vai chegando mais perto do tumor, a parede vai ficando cada vez mais irregular, mais espessada. Você pode observar traves vítreas, trações vítreo-retinianas. Nessa outra imagem tem uma membrana que vai desde a papila se inserir no tumor lá na periferia. E aqui no corte transverso podem observar a superfície irregular do tumor até levemente triangular e de média a alta refletividade com a estrutura interna irregular. O retinoblastoma também tem uma importante indicação de realizar ultrassonografia para detecção principalmente de calcificação intralesional, que é uma característica bem marcante do retinoblastoma. As lesões podem ser uni ou bilaterais, focais, multifocais. O tumor pode ter um crescimento endofítico, exofítico, pode ser difuso, sem formar nenhuma massa específica, mas mesmo assim você geralmente costuma conseguir ver áreas de calcificação na retina ou até mesmo nas sementes vítreas. O sombreamento posterior causado pela lesão, por vezes, é tão importante que você não consegue avaliar a região do nervo óptico, que é importante, a região da órbita, para ver se tem infiltração orbitária. E muitas vezes é necessário, então, complementar a avaliação diagnóstica com um exame de imagem, uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética. Aqui temos então algumas imagens de olhos com retinoblastoma. Vocês observam que a refletividade interna da lesão é tão alta que é difícil até delimitar o tumor em si. E aí o importante é baixar o ganho e você consegue ver os pontos de hiperrefletividade comprovando que tem cálcio dentro da lesão, muitas vezes até em grande quantidade. Aqui mais outra lesão da mesma forma, tem uma massa, essa é até melhor delimitada com descolamento de retina,
Baixando o ganho, na segunda foto vocês veem pontos grandes, ecos grandes de alta refletividade interna sugestivos de calcificação. Na última foto embaixo são pequenos pontos de alta refletividade, são sementes vítreas que contêm cálcio também. Isso tudo tem que ser sugestivo de retinoblastoma na sua avaliação ultrassonográfica. Aqui temos um descolamento de retina, não formam a massa propriamente dita, mas vocês veem que tem uma placa de alta refletividade que causa sombreamento posterior. Então, numa criança, isso também tem que levantar hipótese de retinoblastoma.